pessoal, tudo bem? Meu nome é Vera Garcia e eu sou administradora do blog Deficiente Ciente e também do blog Criança Especial. Quem ainda não conhece o blog, né, o Deficiente Ciente, é só acessar www.deficienteciente.com.br e o blog Criança Especial, www.criançaespecial.com.br, tá? Espero que vocês deem uma olhadinha lá no blog, tá? Bom, não sei se vocês sabem, mas eu sou formada em pedagogia, né? Há muito tempo eu me formei, hoje já sou até aposentada. E eu dei aula durante 14 anos em escola pública, do primeiro até o quinto ano. E também eu fui vice-diretora de escola durante 8 anos. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu gostava muito de alfabetizar, então essa área era mais interessante para mim, eu amava fazer isso. E eu tenho notado lá no blog Criança Especial que tem muitos pais, né, mãe de criança que tem deficiência, pais, que eles acessam bastante a área que tem atividades relacionadas com a alfabetização. Então, devido a esse problema da pandemia, né, desse negócio do vírus todo, que os pais estão em casa, as crianças estão em casa, tudo, então os pais agora, eles estão ensinando, né, as crianças em casa. Então, pensando nisso, eu criei agora um projeto de alfabetização para poder dar uma colaboração, né, poder ajudar de alguma forma esses pais agora que estão trabalhando com essas crianças em casa, tá? Então, eu vou criar uma série de vídeos de alfabetização para que os pais possam ajudar os filhos, né, em casa. Eu vou fazer assim o melhor, o que eu puder fazer, porque eu sempre fui apaixonada, principalmente pela área de alfabetização. E eu trabalhei com muitas crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, né? Então eu amava fazer isso, daí era para mim o maior desafio, principalmente quando eu vi eles lendo, escrevendo, né? Aquela criança que não conseguia nem nada, as letrinhas lá, começou com as letrinhas vogais, não sabia nada e de repente está lendo, escrevendo, isso daí é uma coisa assim gratificante, uma coisa que não tem preço, para mim não tem preço. Então eu queria ajudar esses pais assim de alguma forma. E aí eu vou tentar fazer 2 a 3 vídeos por semana, né, com as atividades. Serão todos vídeos caseiros, assim, mas serão vídeos assim que eu vou fazer o melhor que eu puder, tá bom? E eu gostaria que o pessoal também do Deficiente Ciente compartilhasse também, né, esse vídeo para que alcançasse e chegasse aos pais que estão precisando, tá? E aqui nessa página aqui do YouTube, Vera Garcia de Faria, vai continuar. Então, os vídeos que eu vou colocar aqui do Deficiente Ciente, eu vou colocar aqui mesmo. Só que para esses vídeos de alfabetização, que é destinado para essas crianças que têm mais dificuldade de aprendizagem, eu vou fazer uma playlist, tá? Para separar esses vídeos, tá bom? E aí eu gostaria muito que quando eu começasse a postar os vídeos, tivesse o feedback de vocês, tá bom? Do pai ou da mãe, dizendo assim, ai Vera, eu gostei de tal atividade, me dando um retorno, porque aí isso vai me ajudar mais, né, a melhorar os outros vídeos, tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, eu conto aí com vocês, tá bom? De vocês darem compartilhar esse vídeo, né, curtir, compartilhar esse vídeo, ajudar para chegar até outros pais. E aí eu já vou começando as atividades, eu já vou começar a publicar, tá bom? Então eu vou tentar aí colocar de 2 a 3 vídeos e fazer o que eu posso fazer, tá bom? Então um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Obrigada, tchau! Em continuidade a um vídeo que eu gravei recentemente, falando um pouco sobre a preocupação dos professores, né, em relação ao avanço dessas crianças no processo de alfabetização, eu resolvi contar uma experiência que eu tive enquanto psicopedagoga. Na verdade, assim, são muitas, né? São muitas experiências diariamente no consultório, sala de aula, enfim, mas tem uma história, assim, que ela é muito marcante para mim, né? E eu costumo mostrar essa história nos cursos que eu ministro por aí, né? E assim, é de uma criança que começou os atendimentos comigo aos 8 anos de idade, né? A gente já está fazendo um acompanhamento durante um tempo, lembrando que os atendimentos psicopedagógicos acontecem uma vez na semana, 40 minutos de atendimento a 50 minutos. Eu gosto de colocar isso porque muitas vezes tem professor que diz assim, mas poxa, com você é mais fácil,
Não é mais fácil nada. Eu não estou todo dia com a criança, né? Quem está todo dia com a criança é que está em vantagem. Enfim, então eu tenho a experiência de uma amiguinha minha, né? Que chegou num consultório, assim, muito desestimulada para as questões de leitura e escrita. E a sua mãe um pouco desesperada, porque já não sabia como estimular e o que fazer para que ela pudesse estar avançando. Então, o que acontece? Quando ela começou, ela estava assim, a fala dela era a seguinte: eu não sei escrever. Essa é a fala clássica, né? Não sei ler, não sei escrever, e na minha turma todo mundo escreve, a professora passa ditado todos os dias, e eu não sei. Ela disse para mim assim: a tia passa ditado até o 10, todo dia. Ela disse para mim que eu não posso tirar 0, porque senão eu vou ficar reprovada. E ela ficou muito preocupada com isso, e eu mais ainda com essa fala. E daí, olhando o caderninho dela, vocês vão ver aí o ditado, né, que ela fez, e realmente estava lá, né? O ditado de 1 a 10, com uma escrita totalmente pré-silábica, né? E a professora deu uma nota para essa produção escrita e mandou um recadinho para ela aí, que vocês estão vendo no vídeo, né? Para que ela pudesse se empenhar mais, estudar mais, como se dependesse só disso, para que ela pudesse avançar. E na tentativa de fazê-la avançar nessa escrita, a professora pede, né, para que essa criança copie várias vezes a mesma palavra. Só que, assim, nós entendemos, né, atualmente, que o processo de alfabetização não se dá só pela repetição e cópias excessivas, né? É muito mais que isso. O nosso cérebro, ele é tão fantástico, que nós precisamos compreender como ele realmente funciona, né? E já foi comprovado cientificamente que não é pela memorização o melhor caminho para uma alfabetização de forma agradável, né? Enfim. E daí ela disse para mim que não queria escrever mais, né? Que lá na escola, quando a professora passava do 1 ao 10, ela só ficava no 1. Ela disse para mim. Eu fiquei me perguntando, por que será que ela só fica no 1, né? Porque ela não queria arriscar. Ela estava sendo inibida a errar. E nós sabemos que o erro, ele faz parte do processo, não é verdade? Quando nós erramos, nós temos a oportunidade de refletir novas maneiras de fazer alguma coisa. E quando eu tenho medo de errar, quer dizer que eu não arrisco. E ela não estava mais arriscando. A situação dela estava tão grave, que ela estava com medo de errar. E nós não podemos levar os nossos alunos a sentirem esse medo, né? Isso gera medo do aluno não querer perguntar na sala de aula, do aluno não querer se envolver. E ela estava desse jeito, pouco envolvida, pouco motivada e não queria saber de escrever. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho que resgatar essa menina, né? Ela tem que entender que o processo de leitura e escrita, ele pode ser agradável, né? E foi aí, né, que eu comecei a minha estimulação dela. Daí primeiro eu disse para ela que ela precisava entender 3 coisas muito importantes, né? Que as letras, elas têm um nome, que as letras, elas têm som e que elas têm bocas. E quando eu gerei essa curiosidade nela, né, ela ficou assim, olhando, não entendendo muita coisa, e começamos o nosso trabalho, assim, pela curiosidade. Daí eu apresentei para minha amiga, inicialmente a estrutura da palavra composta por vogais apenas, né? Porque ela precisava entender isso, ela precisava compreender, inicialmente, que em todas as palavras da língua portuguesa, em cada uma das suas sílabas, pelo menos uma vogal nós temos presente em cada sílaba. E isso já me dava uma oportunidade de avançar na hipótese da escrita com ela. Outrora pré-silábica,
começando dessa forma, eu levaria ela para uma hipótese silábica com valor sonoro, ou seja, a representação da escrita dela já começaria a ter um sentido sonoro, né? E aí começamos. Fiz no primeiro atendimento uma sondagem para identificar qual era realmente a hipótese da escrita que ela estava representando. Foi constatado que era uma hipótese pré-silábica, sim. E logo depois eu apresentei para ela, através da metodologia que eu trabalho, como vocês sabem, que é o método multissensorial. E aí eu comecei a trabalhar com ela as articulações dessas vogais, apresentei o nome das vogais, o som dessas vogais. E depois as palavras para que pudéssemos estar analisando essa estrutura sonora, né? Com ênfase nas vogais. E aí, claro que não para minha surpresa, mas para a surpresa dela, porque eu já sabia onde isso ia acontecer, né? Ela começou a entender as vogais nessas palavras. E eu fiz um ditado com ela. Qual ditado que eu fiz? Aquele lá do começo, né, que eu mostrei para vocês. Eu tirei uma cópia do caderno dela, justamente porque eu queria voltar nesse assunto depois e mostrar para ela o quanto ela poderia avançar. E daí eu fiz o ditado. Falei para ela que nós faríamos um ditado, ela ficou um pouco desconcertada e tal, mas eu falei para ela ficar tranquila. E daí eu comecei a ditar. E como ela escreveu? Ela escreveu representando cada palavra, como vocês estão vendo aqui, ó, com as vogais. Então, ela usou a estratégia inicial, que era perceber as vogais presentes nas palavras, e ela começou a representar isso com a sua escrita, ou seja, ela avançou da fase pré-silábica para a fase silábica com valor sonoro, rapidamente. E ela saiu naquele dia do nosso atendimento muito feliz. Chamei a mãe, mostrei, a mãe chorou, né, porque entendeu que a filha poderia avançar sim. Pois bem, foi para a escola. Passou aquela semana, a mãe me manda uma mensagem no WhatsApp, né, com a foto do caderno dela, onde ela fez um novo ditado que a professora pediu. E dessa forma ela não escreveu da mesma maneira. Ela escreveu usando as vogais presentes em cada palavra, como vocês viram no ditado que ela fez comigo. E sabe o que aconteceu? A professora deu uma nota 0 para ela. E disse que estava tudo errado e que era para ela copiar novamente aquelas palavras. Olha, ela só não estava assim tão triste como antes, porque ela sabia para onde que ela estava indo. Aquilo já estava fazendo sentido para ela. Mas a professora, se ela compreendesse cada etapa desse processo, ela poderia estar aumentando ainda mais a autoestima dessa minha amiga, né? Enfim, não foi isso, infelizmente, que aconteceu. E eu fico, assim, muito preocupada, porque essas crianças, assim como ela, outras crianças estão na mesma situação, né? E precisam de socorro. Quando eu digo precisam de socorro, é porque muitas vezes eu recebo criança no consultório que nem precisava estar lá. Se o professor tivesse o instrumento para alcançar essa criança. Instrumentaliza o professor entender cada fase da escrita e como, através de uma intervenção com as habilidades fonológicas e fonoarticulatórias, como fazer essa criança avançar em cada etapa. Esse curso é maravilhoso porque ele é um curso muito prático. É um curso onde nós discutimos na prática a reflexão dos exercícios, por que uma criança está no nível pré-silábico, por quê. Nós discutimos um pouco sobre o realismo nominal, né, que é uma condição que, segundo o Piaget, né, faz com que essa criança faça uma relação da escrita com o objeto, suas características. E nós temos que entender como tirar essa criança dessa fase para que ela possa avançar nos níveis da escrita. Está tudo muito relacionado. E nós não aprendemos isso nem na faculdade, nós não aprendemos isso no nosso curso de formação de professores. Seria tão bom se isso acontecesse, né? Nós já, desde o início, poderíamos estar ajudando tantas crianças.
Só que pensando nessas dificuldades encontradas por nós profissionais, que foi desenvolvido esse curso. Então você que é professor e se encontra numa situação parecida como essa, você tem a chance de se capacitar, né, dessa forma. Trabalharemos o conceito de consciência fonológica, como isso precisa ser trabalhado, a estimulação anterior, que são as habilidades auditivas e que vão favorecer as habilidades do processamento auditivo. Você já ouviu falar no processamento auditivo? Não? Então, nós vamos falar sobre essa habilidade auditiva, importantíssima de ser estimulada desde a educação infantil. Nós vamos falar também sobre a classificação de cada uma dessas etapas da escrita, o que cada fase tem, suas características. Nós vamos discutir quais são os exercícios mais indicados para estarmos passando para os nossos alunos, ou seja, é um curso que vai estruturar verdadeiramente a atuação do professor em sala de aula. Por quê? Porque o que eu mais desejo é que as crianças sejam alcançadas. Eu tenho, assim, um amor muito grande, quem me conhece sabe, e um compromisso muito grande com a educação. Eu fico muito feliz de ver que tem professores que estão praticando e alcançando crianças, né? O estágio da educação do Brasil chegou, assim, num nível de doença tão grande, que muitas crianças precisam de socorro. Né? Então seja o pronto-socorro dessas crianças, né? Eu tenho certeza que você pode ser beneficiado e eu tenho certeza que a sua prática vai mudar muito a partir da participação desse curso, ok? Então eu quero disponibilizar aqui também o meu e-mail, né? E você pode fazer contato comigo, qualquer dúvida que você tiver, você pode fazer contato comigo se você está vendo esse vídeo e porventura as dúvidas começaram a surgir na sua cabeça. Então eu quero poder te ajudar, tá bom? Então um abraço e quero te ver logo.